GTA 6 se tornou uma aposta à própria existência da Rockstar Games. Um projeto muito mais caro do que produções de Hollywood, mega construções e até mesmo muito maior do que o programa espacial de nações inteiras. Em uma estimativa conservadora, baseada em relatórios fiscais e vazamentos obtidos através de insiders, apontam que o custo de produção e desenvolvimento do jogo já cerca a casa dos 2 bilhões de dólares, algo ali entre 10 bilhões de reais. Para você ter ideia, com este dinheiro você não apenas financiaria Vingadores Ultimato por 5 vezes, como também poderia lançar ao espaço 30 foguetes como o Falcon 9 da SpaceX. Mas no que exatamente a Rockstar está gastando todo esse dinheiro? Não é apenas em computadores potentes e centenas de desenvolvedores dos mais diversos tipos. GTA 6 será responsável por uma revolução tecnológica. Hoje, a Rockstar conta com uma operação de segurança digna de filmes e um jogo corporativo que abrange diversas áreas. Iremos mergulhar a fundo nos relatórios financeiros da Take-Two, dona da Rockstar, arquivos confidenciais e informações privilegiadas, tudo em busca de entender como a empresa está apostando a própria existência na maior obra de entretenimento da história. A primeira coisa que devemos levar em consideração é que se deve separar a paixão pelos games e pelo GTA dos negócios. Muito além de uma obra temporal, GTA se tornou uma oportunidade única de se tornar um império para a Take-Two. A Rockstar deixou de ser apenas um estúdio de desenvolvimento de jogos há muito tempo, e hoje ela opera como uma multinacional de logística e tecnologia. Dentro dos estúdios, GTA 6 é tratado por seu codinome Project Americas, e exige uma operação que funcione 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso só é possível graças ao desenvolvimento do game ser dividido por diversos estúdios e operar a um nível global. E quando o estúdio encerra o seu turno em um hemisfério, outro já está pronto para começar. Isto faz com que o jogo seja construído em turnos contínuos, num ciclo quase que infinito de produção. E são pelo menos 9 estúdios principais atuando em sincronia: Rockstar North, Rockstar India, Rockstar San Diego, além de Toronto, New England, Lincoln e Dundee. E os números vão muito além dos estúdios principais. Internamente, a Rockstar conta com cerca de 4.000 funcionários, mas informações obtidas através de insiders revelam que a somatória de estúdios próprios e terceirizados, muitos destes responsáveis pela produção de assets 3D, como vegetação, roupas de NPCs, mobílias e elementos de menor complexidade, elevam o número de pessoas envolvidas para mais de 7.000 profissionais. Para a força de comparação, em Red Dead Redemption 2, que já foi completamente absurdo, a equipe continha cerca de 2.000 pessoas em seu núcleo de desenvolvimento principal. GTA 6 atua com o triplo da capacidade humana, e é quase uma cidade inteira de interior focada inteiramente em garantir que a Flórida virtual se torne indistinguível da real. Mas com um número tão alto de pessoas dedicadas, por que tanta demora? E para começar, eu quero trazer um dado bem interessante e por muitas vezes desconsiderado: o custo da mudança cultural dos estúdios da Rockstar Games. Logo após o lançamento conturbado de Red Dead Redemption 2, a Rockstar sofreu várias críticas pelo que é conhecido dentro da indústria dos games como crunch, uma cultura de trabalho tóxica, na qual muitos de seus desenvolvedores ultrapassaram constantemente a carga de 100 horas semanais para darem conta do desenvolvimento na fase final do jogo. Em investigações de jornalista como Jason Schreier, um dos mais relevantes da indústria, revelam que a Rockstar passou os últimos anos tentando organizar a casa, e isso envolveu um processo árduo e custoso aos estúdios, como a demissão de gerentes e pessoas abusivas, mudanças na política de RH e a busca por transformar o ambiente em um lugar menos tóxico e mais prazeroso para se trabalhar. Essas mudanças buscam fazer da Rockstar um ambiente moderno, não apenas em tecnologia, mas também em cultura, onde a sobrecarga de trabalho já não é mais tolerada. Porém, tudo tem um preço e essas mudanças custam muitos milhões de dólares, e algo ainda mais incalculável: o tempo. Toda essa mudança cultural tornou o desenvolvimento algo mais lento, a fim de evitar processos trabalhistas e escândalos que possam arruinar a imagem da empresa. Mas, agora tirando as questões políticas e culturais da frente, a Rockstar também enfrenta outros obstáculos, sendo um deles a sua própria ambição. A ideia inicial para GTA 6 era que o game cobrisse parte das Américas do Norte e Sul, daí o codinome Project Americas. Porém, seria algo tão desmedido que foi preciso reduzir o escopo e focar na densidade e qualidade de Vice City e seus arredores. Este reboot significa que muito do que havia sido feito até ali foi jogado fora.
assets, tempo e dinheiros investidos até aquele momento da produção. Mas, com tudo isso, ainda assim são 2 bilhões. E aonde foram parar todo esse dinheiro? Diferente de outros estúdios de desenvolvimento de jogos, a Rockstar não licencia softwares como a Unreal. Eles constroem a sua própria tecnologia. E isso é astronomicamente caro, e algumas patentes registradas pela Take-Two nos trazem algumas pistas do que podemos esperar. Locomoção inteligente. Eles patentearam um sistema de animação que muda baseado no cansaço, no clima e nos ferimentos do personagem de forma procedural, não apenas em clipes pré-gravados. IA de navegação. Uma patente revela uma nova IA para tráfego e NPCs que simula personalidades individuais para cada motorista. Imagine um trânsito que não segue trilhos, mas onde cada carro reage organicamente ao estresse do tráfego. Simulação de fluidos. Fontes da Rockstar Mag indicam que a física da água em tempo real será um marco na indústria, simulando correntes e ondas que afetam a jogabilidade, algo que será crucial para um mapa baseado na Flórida. Outro ponto que deve ser levado em conta é o motion capture, o trabalho de captura de movimentos e expressões de atores. Red Dead Redemption 2 usou cerca de 1.200 atores, sendo mais da metade deles com falas. GTA 6 deve superar isso facilmente, e a quantidade massiva de NPCs nos trailers já nos trazem pistas sobre isso. Imagine que, para cada pessoa que aparece, um ator teve que fazer todo o seu trabalho de interpretação. Seja os banhistas na praia, as strippers no clube, o trabalho de motion capture vai muito além das cutscenes. Um fato curioso é que muitos dos atores e dublês trabalharam sob contratos de sigilo tão pesados que por muitas vezes gravaram e gravam diálogos sem muito contexto, e não se dão conta, pelo menos oficialmente, de que estão trabalhando para GTA 6. E aqui chegamos a uma outra fonte de gastos da Rockstar. Para garantir que esses segredos não vazem, eles investem milhões anualmente em segurança cibernética e equipes responsáveis por proteger segredos industriais. Este custo sempre foi algo muito significativo, porém explodiu logo após um vazamento histórico que ocorreu em 2022. O responsável por invadir o sistema da Rockstar em setembro de 2022 foi o hacker Arion Curtai, e foi simplesmente catastrófico para a empresa. Foram cerca de 90 vídeos vazados que mostravam níveis de detalhamento completamente absurdos para a versão alpha do game. Testes de física onde o interior do carro como pedais, retrovisores e bancos eram completamente ajustáveis. Sistemas de inventários limitados que faziam o personagem carregar rifles e mochilas, sugerindo um projeto menos arcade e mais realista como foi Red Dead Redemption 2. Outro ponto de virada se deu quando a Rockstar contratou oficialmente os criadores dos maiores mods de roleplay, confirmando que parte do orçamento bilionário será investido não apenas na história, mas também em ferramentas para a comunidade, deixando claro que a ideia aqui não é fazer um jogo que acaba ao final da história principal, e sim construir uma plataforma que perdure pelos próximos 15 anos, assim como tem sido o GTA V. Mas, e para fazer essa conta fechar? A Take-Two projetou em suas reuniões de acionistas uma receita de 8 bilhões de dólares para o ano fiscal do lançamento do jogo. Então, vamos para um pouco de matemática fria. Caso o jogo chegue custando 70 dólares, descontando as taxas de 30% das lojas como Sony e Microsoft, a Rockstar vai lucrar cerca de 49 dólares por cópia. Para cobrir os 2 bilhões de custos de marketing, eles precisam vender 41 milhões de cópias para chegar ao 0 a 0. Parece impossível? O GTA V, seu antecessor, vendeu mais de 200 milhões de cópias. Isso sem contar que o lucro real não vem apenas da venda do jogo. O segredo está no serviço. A Rockstar está empurrando agressivamente o serviço de assinatura do GTA+. A ideia é converter milhões de jogadores em assinantes mensais. Se tivermos 5 milhões de jogadores que pagam 6 dólares por mês, isso irá gerar 360 milhões de dólares por ano apenas em assinaturas. Sem contar ainda a venda de itens dentro do jogo. GTA 6 não é um produto, mas sim uma impressora de dinheiro projetada para funcionar sem parar pela próxima década. O risco financeiro de investir 2 bilhões em um único projeto é tão alto que se esse jogo falhar, ele pode levar a Take-Two junto. Nenhuma outra empresa no mundo tem coragem de fazer essa aposta hoje. Nem Ubisoft, nem EA, muito menos a Sony. Estamos prestes a presenciar o lançamento do produto de entretenimento mais caro, complexo e arriscado já feito pela humanidade. A questão não é se o jogo vai ser bom. Com um orçamento de 2 milhões de dólares, ele tem a obrigação de ser revolucionário. E devido a toda a complexidade financeira, GTA 6 é muito provavelmente o último da sua espécie. E não devemos esperar escopos tão megalomaníacos nos próximos games da Rockstar. A previsão de lançamento, ainda sob fortes rumores de adiamento, se mantém para 2026.
Mas até lá, a máquina do hype vai continuar moendo. E você? Acredita que GTA 6 será capaz de bater a meta absurda de 40 milhões de cópias logo no lançamento? Se não, em quanto tempo você acha que a Rockstar vai levar para atingir esse feito? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima.